Olá, olá, olá! Eu, Márcia Pimentel, facilitadora em constelação familiar aqui no Rio de Janeiro. Hoje quero conversar com você sobre um livro que eu comecei a ler, que aliás eu ouço muita gente dizendo, falando sobre esse livro, que é Aonde Estão as Moedas. E o Garriga, ele foi muito feliz escrevendo esse livro. Eu li até a página 19 e já desenvolvi um tema bem bacana aqui, que é bem baseado na fala dele. Eu já ouvi muitos pais dizendo, já ouvi até os meus pais dizendo na minha adolescência o seguinte: aonde foi que eu errei? Muitas vezes a gente, enquanto adolescente, rejeita muitas coisas que os pais nos dão. E quando a gente diz as coisas, o que o Garriga chama de as moedas no livro dele, são todas as formas com as quais eles desenvolveram a educação que eles passam para nós. E quando a gente rejeita, é porque de alguma forma a gente rejeita as experiências que para eles os construíram. E se os construíram, eles acreditam por A mais B, comprovando que vai funcionar conosco. Sejam elas experiências que nós caracterizamos como boas ou ruins. Quem nunca ouviu seu pai dizer, pai ou mãe, né? Não me matou, eu estou aqui, trabalho, tenho minha família até hoje, está ótimo. Quando ele fala isso, e você olha para o mundo de hoje, você tira a época dele pela sua. Hoje nós temos muito mais possibilidades de cura, de enxergar a vida com outros olhos do que eles tiveram na época deles. E a gente quer, porque quer, de alguma forma, empurrar para eles todo esse arcabouço novo para que eles introduzam na vida deles. E, gente, não vai acontecer do jeito que você quer. Eu lamento. Por quê? Porque eles já construíram o mundo deles. E é algo que, se você tiver paciência, vai ser muito lentamente. Eles precisam tomar consciência do que o que você quer passar para eles é bom para eles. Porque enquanto eles não enxergarem isso, isso não vai se fundir. E aí, o que acontece nessa guerra? Vai ter o filho que vai entender o posicionamento dos pais, vai agradecer com o coração aberto tudo o que os pais lhes deram e vai para a vida feliz, independente se ele foi ferido, se ele foi traído, se ele foi dado, se ele foi maltratado, se ele foi agraciado com tudo o que ele precisou na vida. Independente disso, se feriu ou não, ele vai para a vida agradecido e com o coração mais aberto e agradecendo a tudo o que vem para ele. Ou seja, ele vai para a vida como um ser equilibrado. Isso não quer dizer que a vida dele será as mil maravilhas. Não, vão ter barreiras. E claro que tem que ter. Nós viemos ao mundo para evoluir, para aprimorar cada dia e cada vez mais as nossas virtudes. Então essa pessoa vai para a vida olhando tudo o que vai lhe acontecer, pegando aquilo que vai lhe acontecer e entendendo o que eu posso fazer de bom com isso. Ou seja, uma traição mais adiante. Como ele teve a generosidade de olhar para o pai e agradecer, o pai e a mãe agradecer tudo que ele recebeu, o que lhe vier, seja de bom ou de ruim, o que na verdade não é bom nem ruim, é só uma situação, ele vai olhar para aquilo e vai dizer o que eu posso fazer de bom com isso. Vamos olhar para a história do pai rico e o pai pobre. O cara que olhou o pai rico, agradeceu, recebeu o que ele pôde receber, agradeceu e, cara, agora eu vou para a vida, eu vou fazer o meu melhor com isso. E faz. E se torna um grande empresário. Como é que se sente esse pai? Esse pai se sente feliz. Ele sente que ele foi honrado com tudo aquilo o que ele deu. Ele se sente agraciado. E o que ele faz? Ele doa. Ele pode até, se ele foi realmente um pai que foi
que foi um cara que abandonou, ou usou drogas, ou usou bebida, ou seja, de alguma forma, ele pode olhar para aquele filho com tamanha felicidade que ele pode se autocurar. Ou seja, de alguma forma, aquele filho ajudou aquele pai, ajudou o sistema dele, porque ele quebrou aquele padrão que é de uma pessoa que se entrega. E quando ele quebra esse padrão, ele pode curar o sistema dele. Ao passo que o filho que cobra, que julga e percebe que a partir daquela embriaguez, daquele uso de drogas, você não teve a escola que você quis porque os outros tiveram. Você não teve o sapato que você quis. Você não teve a casa que você quis. Você não morou no lugar que você quis. Você vai bater a porta, vai sair daquela família com raiva e vai para a vida com raiva. Como se sente aqueles pais? Eles se sentem desrespeitados. Eles se sentem diminuídos. Eles se sentem ainda mais menosprezados, com uma baixa autoestima que não vai ajudar o sistema. Ou seja, vai fazer com que eles emitam energias ainda mais tristes para você. E então o que você vai fazer? Você vai para a vida com uma dor baseada na raiva. Isso vai te deixar vulnerável e vai te deixar vazio ou vazia. Ao passo que o outro, por todas as feridas que ele viveu, ele não vai para a vida sem dor, ele vai para a vida com uma dor. Mas é uma dor que ele conseguiu compreender, é uma dor que, como diz o Garriga no livro Aonde Estão as Moedas, é uma dor genuína. E essa dor genuína lhe possibilita fazer algo de bom com aquilo. Ok, está doendo agora, mas eu vou entender isso e vou fazer algo de bom. É uma dor com compaixão, que é a compreensão e o dar um passo para fazer algo de bom com aquilo. Quem vai para a vida com essa dor genuína, dor de compreensão, dor de compaixão, dor de amor, quando ele encontrar a outra pessoa com a qual ele vai estabelecer um relacionamento amoroso, como é que ele se coloca nessa relação? Ele se coloca puro, ele se coloca equilibrado, ele entende que as coisas acontecem, mas que ele consegue fazer algo de bom com tudo que vir. E ele ajuda o outro a também entrar nesse entendimento. Então, esta relação é uma relação que é promissora, que ela vai para a vida e ela pode crescer e eles vão se equilibrar em todos ou quase todos os setores da vida. Principalmente aqueles que vão lhes trazer mais abundância e prosperidade. Aliás, todos podem lhe trazer mais abundância e prosperidade. No campo social, se você tem uma abundância e uma prosperidade, ele vai lhe render algo muito próspero e abundante no seu campo financeiro. Por quê? Porque o campo social vai estabelecer relações que vão te jogar para diante. Ao passo que o filho que não é grato, ele vai para a vida buscando um relacionamento que lhe dê o que os pais não lhe deram. Então ele olha para aquele, digamos que seja um homem, ou, né, no caso de uma mulher, vocês vão fazendo aí a relação, tá? No caso de um homem, no caso do homem, ele vai para a vida, olha para aquela mulher e diz: ela tem o amor que eu preciso. E vai se agarrar a ela como se fosse a tábua de salvação. Ela vai sentir um peso. Ela não vai sentir aquela relação como uma relação leve. E automaticamente, apesar de ter te dado um filho, ela vai te abandonar. Então ele olha para aquele filho e fala assim: não, esse filho saiu de mim e ele vai me dar o amor que eu preciso. O filho vai se sentir pesado e vai deixar aquele pai. E aquele pai nunca vai se sentir satisfeito nas suas relações, seja no trabalho, seja com os amigos, seja com outros amores, seja lá com quem for, seja com o chefe. E ele vai cada dia mais se sentir vazio e podendo então se entregar às drogas, se entregar às bebidas, se entregar ao que vai lhe tornar
uma pessoa cada vez mais doente. E aí o que acontece nesse movimento? Ele tem uma dor que é baseada na raiva e que lhe deixa cada dia mais vulnerável e cada dia mais vazio. Quando você, de alguma forma, olha para tudo o que você viveu e consegue dizer sim, ok, eu aceito, eu respeito o que veio para mim, da forma que veio, mesmo que tenha maculado a minha inocência, me ferido de forma profunda, e eu entendo isso com a consciência e fico com a consequência disso para transformar isso em algo de bom, você vai para a vida equilibrada. Mas quando você olha para isso e mesmo tendo todo esse pensamento e não aceitando isso, não respeitando isso e não aceitando as consequências disso, aonde está o erro? Você olha para isso com consciência, mas não consegue respeitar isso. Qual é o erro? Aonde está o erro? Está em não saber o que fazer com aquela dor, com a dor de tudo o que você viveu. Porque tem gente que chega para mim e diz, eu tenho consciência que meu pai viveu isso, minha mãe viveu aquilo outro, mas o que eles fizeram comigo foi tão forte que eu não consigo os perdoar. Teve o último encontro agora, teve uma moça que disse assim, cara, eu perdoei tudo, mas não consigo abraçar a minha mãe. E aí, o que acontece? Ela não sabe ainda o que fazer com aquela dor. Aquela dor vive. Ou seja, o que vive nela? O passado. O passado ainda vive forte. E o que faz a constelação familiar? Ela gera um processo, abre um campo da fenomenologia, onde nada vai ser entendido, mas tudo pode ser curado quando a pessoa que se entrega à constelação se entrega de coração aberto. E é tão mágico porque a constelação familiar ela vai investigar no seu interior aonde houve a falta do amor. Quando você consegue entender que naquele ponto, com aquelas pessoas, a falta do amor aconteceu, você vai olhar aquelas feridas, você vai entender, ok, o que causa esta dor em mim não é uma situação que eu vivi, mas que eles viveram. E que eu não preciso reproduzir internamente e inconscientemente. Eu posso deixar com eles, honrando tudo o que eles viveram, porque tudo o que eles viveram, eles fizeram da forma que eles puderam. E por isso é que eles geraram essa dor para eles. E se eles não conseguiram olhar essa dor, e essa dor veio rolando pela vida até a minha presença hoje, divina no mundo, eu posso olhar para essa dor e dizer, ok, não fui eu que causei isso. Eu deixo com vocês. E entendo que se vocês pudessem ter feito diferente, vocês fariam. E eu quebro esta lealdade de carregar o seu peso aqui e vou para a minha vida com o que é meu, honrando tudo que é seu. Então vamos deixar que isso se cure no universo. É fantástico, né? A constelação, quando ela abre esse campo e que a gente olha para isso e entende, ela nos proporciona o crescimento. A gente cresce com força, a gente cresce com o pé no chão, a gente cresce agraciado de tudo o que a gente viveu e honrando a todos. Quando eu organizo os encontros de constelação familiar e que eu abro com um tema, a última vez foi até uma moça lá para ver, eu nunca vi alguém fazendo constelação com tema. Eu abro com tema por quê? Porque eu entendi que algumas pessoas, apesar de se constelar,
se entregar a uma dinâmica no campo da fenomenologia, da constelação familiar, você se entrega para o entendimento com muito mais facilidade. Você não olha e diz, tá, foi visto isso, mas e aí? O que eu faço com isso? E a traição que eu vivi? Como é que eu revivo isso? Não. Quando você traz, quase como uma palestra rápida que eu vou abrir esse campo. Mesmo que você leve um outro tema, mas eu, de alguma forma, com aquela fala antecipada, eu vou colocar você num patamar para olhar para a constelação que você vai participar com os olhos da alma. Eu tiro você dessa matrix antes da constelação acontecer. É por isso que eu ofereço um tema em todos os encontros de constelação familiar que eu organizo. A gente vai falar de 20 a 30 minutos, são 2 horas de trabalho. A gente vai falar, se tem constelação, a gente vai falar dentro de um período que eu possa depois abrir a constelação, né, que eu possa depois constelar as pessoas. E se não tem ninguém para fazer constelação, a gente vai falar durante 30 minutos, 40 minutos, vamos tirar dúvidas, as pessoas sempre trazem questões para conversar e depois nós vamos proporcionar exercícios para que você possa aprofundar um pouco mais o seu olhar e as suas dores, para entender de que forma você pode fazer algo muito bom com aquilo que te dói. Ok? Então o próximo encontro vai ser logo no início de junho, agora estamos em maio, vai ser logo no início de junho, a primeira sexta-feira, dia 7, não sei, vou escrever aqui, vou divulgar de novo e aí vocês vão saber. Dia 30 dia 7, a primeira sexta-feira de junho vai ser o nosso próximo encontro, ok? E o nosso tema pode ser até esse mesmo, divergências entre pais e filhos. Vocês já vão para o encontro com esse vídeo, já vão entendendo um pouco mais e quando chegar lá já vão elaborando perguntas para a gente poder conversar e eu, com todo o amor, eu vou poder ajudá-los a entender um pouco mais. Então a gente parte para as constelações que não aconteceram da última vez, porque choveu muito. Foram 4 pessoas no encontro, choveu muito, choveu horrores, e ainda foi foram 4 pessoas e gente de outros bairros bem distantes de Jacarepaguá, o que para mim foi uma grande honra e eu agradeço profundamente, porque foi um encontro profundo de muitas curas. As pessoas saíram de lá assim muito felizes e no final, depois de alguns exercícios, eu me senti assim meio que plasmando num movimento de felicidade tão grande que eu disse para as pessoas, olha, eu não estou querendo sair daqui, tá muito bom esse lugar aqui onde eu estou. Ok, gente? Então fiquem ligados, fiquem atentos. O próximo encontro vai ser na primeira sexta-feira de junho, creio que no dia 7, e para participar é R$30, mas caso você queira se constelar, entre em contato e aí você vai marcar comigo, porque eu não marco mais do que 2 pessoas para o dia, então você precisa reservar caso você queira, né? E já tem gente pré-marcada que com certeza ainda não fizeram o contato para o dia 7, mas eu creio que vão fazer o contato para o dia 7 para se constelar, ok? Então vamos ficar por aqui e vai lá, vai na minha página do Como Viver Leve e Feliz, do canal também Como Viver Leve e Feliz, e curtam, compartilhem, multipliquem esse vídeo com as pessoas que você acredita que gostariam de assistir e vamos que vamos, porque a vida é essa, é ampliar o grau de entendimento e de consciência de todo mundo. Para entrar em contato é 21 99788 0307. O Instagram é Márcia Cria Alegria. Eu agradeço profundamente. Namastê.